chega uma hora que todo mundo quer fazer aquela reforminha dentro de casa, dar uma mudada, né? Mas chega um momento de contratar a mão de obra, bate aquela insegurança, né? E aí, por conta disso, para te ajudar, a gente trouxe hoje 6 dicas para poder te dar aquele apoio, aquele suporte na hora de você contratar a mão de obra perfeita para sua reforma. Isso aí. A principal mão de obra, eu acho que é mais difícil de achar e de encontrar o perfeito é o pedreiro. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que o pedreiro faz de tudo, né? Tipo assim, o mesmo pedreiro é o que levanta a casa, é o que faz a parte de acabamento. Até tem uns que fazem. Só que quando é desse tipo, geralmente ele não é especialista em nada. É que nem alguém que faz de tudo e não é bom em especificamente nada, sabe? É igual o clínico geral e aquele especialista de todas as áreas. Então o pedreiro também tem isso, gente. Acredite. E aí tem um que é melhor para fazer acabamento. Tem o outro que é melhor para fazer o alicerce. Tem o outro que é o melhor para levantar a casa. Que faz a parte do grosso, né? Exatamente. Então procure alguém que seja especialista no que você precisa, na atividade que você vai precisar executar. Porque vai fazer total diferença na questão de acabamento, principalmente em acabamento, gente. Na parte de revestimento, que você tem que ter um corte bem feito em meia esquadria. São aqueles pequenos detalhezinhos que vão fazer toda a diferença no final. Isso aí. E a outra dica é o seguinte: procure informações sobre esse profissional antes. Vai mesmo em outra obra, fulano, olha só, eu quero te contratar, mas aonde foi a última obra que você trabalhou? Pode me passar o telefone de contato do cliente? Vai lá, vem logo, procure informação realmente com as pessoas ao qual ele trabalhou antes de ir para sua casa. Porque assim você vai ter aquele depoimento, sabe, real de como o processo aconteceu. Se ele foi tranquilo, se ele é do tipo que atrasa, se ele faz muita besteira, se ele desperdiça, se ele suja muito a obra. Ou se ele é bom. Isso. Então, por isso que é importante a gente dar uma procurada antes. Que nem quando você vai chamar, de repente, alguém para cuidar do seu filho e você precisa saber ter referências anteriores. O pedreiro também, porque uma obra, gente, é uma coisa que vai ficar anos e anos na sua casa. Você não bota um revestimento numa parede para tirar daqui a 1 ano, 2 anos, né? Exatamente. Geralmente é algo que vai ficar por muito tempo. Então tome esse cuidado. Parece besteira ou exagero, mas não é. Faz toda a diferença. E isso a gente tá falando pedreiro aqui o tempo todo, mas é para todos os profissionais. Sim, pro pintor, para aquele que vai botar papel de parede, quando você for comprar os acabamentos, enfim, tudo você precisa realmente ter referência. Até da loja que você vai comprar, tá? Isso. Porque senão você pode correr o risco de às vezes comprar uma coisa e não te entregarem ou demorarem para atrasar a sua obra toda, enfim. Isso. Procure sempre referências. Isso. Agora, outra dica que é extremamente importante. Faça um contrato. Gente, você precisa fazer um contrato. Olha só, às vezes tem obra que parece que não é nada. É 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil e tá só no boca a boca. Não pode, gente. É uma coisa que, por mais que seja até um valor menor, tem que ter um contrato. O contrato precisa ter. É bom para os dois lados. Né? E precisa ter. Quanto tempo? O que está incluído ali? Por exemplo, ele vai fazer os cortes em meia esquadria? Vai fazer. Está incluído colocar o rodapé também? Está incluído revestir, rejuntar? Tudo até o final? Tá? Não tá? Então a gente precisa colocar nos mínimos detalhes o prazo, o valor, como vai ser a forma de pagamento, todos esses pequenos detalhes. Agora, gente, eu tô sem graça de fazer isso com o meu pedreiro, como que eu vou fazer? Faz que nem que seja uma mensagem no WhatsApp, entendeu? Eu ia falar isso. Não precisa ser nenhum contrato com advogado, não. Calma um bocadinho, nada tão formal. Uma coisa simples, o contrato às vezes pode ser, como a Francine falou, uma mensagem no WhatsApp. Uma coisa escrita, um papelzinho escrito à mão que os dois assinaram no final. Enfim, é preciso ter documentado de alguma forma o que foi combinado. Porque é aquela história, né? O barato não sai caro. Com certeza. O que é combinado, tá tranquilo. E depois você não vai no meio do caminho e falar, isso aí não estava incluído não, o senhor não falou isso comigo não. Entendeu? Isso aí ajuda ambas as partes e você não fica estressado, não rola estresse no final, né? Outra questão que a gente tem que fazer, deve fazer, é contratar por empreitada, gente. Porque a diária, a gente sabe que às vezes o cara fica ali meio mais ou menos, não se empenha da mesma forma, né? Não vai fazer as coisas de forma mais agilizada. Não vou dizer acelerada, porque às vezes acelerar pode atrapalhar. Mas agilizar o processo. E quando você faz na empreitada, ele tem ele já sabe quanto que ele vai ganhar certinho, qual é o tempo. E quanto mais rápido ele terminar,
ele vai receber dentro do prazo. Que tá esperado. Ele fica querendo adiantar, ele não vai te enrolar, vamos dizer assim, né? Porque eu dou risada, porque eu já ouvi uma frase falando que tudo que termina em eiro é enrolado. Marceneiro, pedreiro. Ainda bem que arquiteto não termina, né? Não. Na verdade, isso é uma brincadeira, gente. Não quer dizer sempre que isso vai ser, que cada profissional é de um jeito e você vai encontrar bons e maus profissionais em todas as áreas. Mas sempre tem essa história de que eles vão enrolar, porque eles pegam muitos serviços e aí ele às vezes quer parar aqui para ir lá para o outro. Se for no dia, às vezes ele vai te engambelar. Então, gente, o ideal realmente é fazer assim, desse jeito. Você faz uma empreitada, pergunta a ele quanto tempo que você leva, qual o valor final. E aí você vai, conversa, você consegue também ter mais noção de quanto você vai gastar realmente. Quando é aberto, ele pode até te falar assim, eu vou levar um mês, mais um mês. Um mês mesmo, 30 dias, ou 25, 27, ou 35. Então faz diferença, porque por dia você teria que estar pagando. Então, a empreitada a gente considera a melhor das opções, né? E aí há quem diga que fala assim, mas ele fechou a empreitada, ele pode querer correr demais e não fazer bem feito. Para isso você tem que ter um acompanhamento, que é a próxima dica. Acompanhe todos os dias a sua obra. De preferência, contrate alguém para te ajudar se você não tem experiência de acompanhar a obra. Com certeza. Porque assim você tem certeza de que ele fechou na empreitada, que ele vai cumprir o prazo e que vai fazer bem feito dentro daquele período que ele combinou com você, né? Agora, a próxima dica é a melhor de todas e é a melhor de todas as opções. É você ter um projeto. Se você tem um projeto em mãos, até fica mais fácil para o pedreiro, porque ele, hora nenhuma, vai precisar tomar decisões que ele mesmo vai ficar no meio do caminho. Às vezes vai parar, vai se embananar. Eu não sei se eu começo o revestimento daqui ou dali, eu começo por onde. Ele não é responsável. A parte do pedreiro é fazer... Executar. Não pensar. É colocar a mão na massa. E a parte do arquiteto é projetar. E aí as coisas fluem de uma maneira perfeita. Até quem está fazendo o acompanhamento da obra, mesmo que seja você consegue ver que as etapas estão andando no caminho certo, que está sendo feito exatamente aquilo que está ali. E aí você consegue ter, realmente um planejamento. O projeto também é um planejamento para poder tudo fluir redondinho e você não ter dor de cabeça na sua reforma. Isso aí. Gostou dessas dicas? Acompanhe a gente lá no nosso Instagram que você vai aprender muito mais dicas sobre todo o universo de arquitetura. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau.